desejo-vos uma muito boa tarde em nome da Banda Criativa Portuguesense. Permitam que faça aqui uma saudação especial aos nossos convidados, com maior destaque para os nossos autarcas e para os nossos parceiros, para já, com maior protagonismo por parte das juntas de freguesia de São Pedro e São João Batista. Bem-vindos ao Fórum Cultural para partilharem connosco aquela que é a edição número 1 do Banda Anima, que mais não é que um espaço por onde, com toda a humildade, esperamos passe uma mensagem de esperança e de melhoria dos níveis de autoestima no mundo de desesperança que nos rodeia, oprime e esmaga. Assim, o Banda Anima é mais um entre outros projetos de que a Banda Criativa Portuguesense está a decorrer para, com a legitimidade e obrigação inerentes à sua já longa vida de mais de 200 anos, com ética e respeitando as demais instituições, conquistar e ocupar o espaço cultural que lhe pertence e compete e estabelecer uma relação de confiança e de solidariedade para e com a comunidade em que está inserida. Assim, contando com o voluntarismo e disponibilidade solidária dos nossos convidados, iremos dando a conhecer mensalmente histórias e experiências de vida, individuais e coletivas que, para além de fazerem a nossa história, nos proporcionam um mais profundo conhecimento, nós mesmos enquanto comunidade, e poderão pôr à nossa disposição, eventualmente, algumas ferramentas para melhor podermos vencer e ultrapassar os grandes ou as grandes dificuldades que nos vão ser colocadas, aumentando também ainda a nossa autoestima. Permitam que vos diga ser para mim um privilégio ser como que o porta-voz ou alface mais visível de uma vasta equipa que, com uma missão de voluntariado a 100%, torna possível a realização do Banda Anima. E destaco os meus companheiros dos corpos sociais da Banda Criativa Portuguesense, com maior destaque, naturalmente, para a direção, mestres, músicos da banda, alunos e professores da Escola de Música. Destacar ainda a equipa de captação do espetáculo em vídeo, esfiada pelo Sr. Carlos Pascoal. Também a equipa de retaguarda, na preparação de um pequeno lanche para ofertar aos participantes e composta pelas esposas dos diretores são as Dona Alzira, Regina, Fernanda e Gabriela, para além da Manuela, que, não podendo estar presente, fez questão de mostrar a sua solidariedade. Para o João Neto, pela ajuda nos cenários e esquematização, também o nosso obrigado. E neste âmbito, o nosso obrigado pela disponibilidade de Daniela Val, uma voz muito interessante que iremos ouvir, assim como Daniela Silva e Beatriz Fonseca, alunas da nossa Escola de Música e executantes da nossa banda, por responderem positivamente ao convite para participarem neste espetáculo. E como não podia deixar de diferenciar, é uma honra podermos partilhar esta experiência com músicos com a qualidade daqueles que integram a nossa banda residente em puro voluntariado, pois assinaram connosco uma avessa à bola, e que são João Graxa nas teclas, Marcos Sousa no baixo, ainda o Bruno e o Rui Silva, que atua como cantor nas guitarras. E vai um cumprimento especial para o Tó Freitas, que, sendo das Caldas da Rainha, merece um destaque em especial. Embora já seja visto da casa, não é? Ainda também. Bem, e depois desta introdução, que eu procurei ser o mais rápido possível, guardamos para o final, como que a cereja no topo do bolo, o primeiro convidado do Banda Anima, e que recebemos com muita honra, fundamentalmente na qualidade de cidadão e portuguesense, e menos como político, área em que desempenhou altos cargos que lhe proporcionaram o acesso aos centros de decisão do poder político mundial. Apesar disso, não deixou de manter a sua postura de homem simples e simpático para com amigos e conhecidos e independentemente do seu extrato social. Senhoras e senhores, é uma honra receber Dr. Luís Amado. Bem, Dr. Luís Amado, é um prazer recebê-lo aqui, partilhar este espaço consigo. Penso que está a jogar em casa, não é? E de maneira que eu gostava que começássemos a nossa conversa por... Nasceu em Porto e penso que ainda foi uma daquelas pessoas que ainda nasceram em casa, não é? Nasci em casa. A minha mãe
diz sempre que preferia ter um filho a ter uma dor de dentes, porque teve 3 gravidezes que correram bem e os partos correram muito bem. Foi a doutora Maria Alice, como o Pedro e outros que aqui estão, que me fez vir ao mundo em 53, em 17 de setembro de 53. E lembro a data porque aqui o meu amigo Carlos Petição trouxe-me aqui do dia 1 de fevereiro, do teatro em Porto Mós, corria a peça Gato por Lebre, com os saudosos Vítor Guerra. Não, Vítor Guerra ainda está vivo. Exatamente. Mério Marques. Sim, sim. O meu pai não está aqui e a minha mãe não está, mas eu estava grávida por essa, a minha mãe estava grávida de mim por essa altura, de modo que por isso é que não aparecia no elenco da peça. E o meu tio António Amado fazia parte do passatempo musical. Já lá iremos, porque também passa pela conversa, acho que recordar o seu pai e o seu tio, mas eu gostava que o Dr. Luís Amado passou pela escola, aqui também. Luís Amado. O Luís Amado. Passou aqui pela escola, fez a escola primária, depois penso que foi para o colégio também. Quer-nos traçar um quadro do Porto Mós de então, nessa altura? E a relação na escola com o professor? Bem diferente, nós tínhamos... eu tive a sorte de ter uma professora do ensino primário que era uma senhora de grande profissionalismo, de grande dedicação, a dona Beatriz, era ela a professora. E eu nunca me esqueci da dona Beatriz pela vida fora, porque de alguma forma os primeiros anos de educação marcam a nossa vida para o resto dos tempos. E a importância de um professor primário, de um professor de ensino primário, na carreira de uma pessoa é muito determinante. E eu tive sempre essa noção. E do que me recordo mais desse tempo são os amigos desse tempo com quem convivia mais, e eram 3, fundamentalmente, eram o Jorge Rodrigues, era o João Martins e era o Pedro Carreira. O Pedro é mais velho do que eu, mas o Jorge e o João são da minha idade e convivemos sempre muito juntos, sempre muito juntos. E a Dona Beatriz, lembro-me sempre da Dona Beatriz, porque depois, pela vida fora, no liceu, no colégio e na universidade, sentia a importância de ter tido uma professora primária tão dedicada e tão profissional. E penso que também o Colégio do Dr. Perpétua, como a muita gente do nosso Conselho, certamente foi extremamente benéfico e importante na sua vida. Sim, já noutra fase, porque quando fomos para o Colégio do Perpétua, já numa época, nos anos 60, já numa época de grande transformação do país, tivemos a sorte de ter um pedagogo, um homem de grande formação e de grande carreira intelectual, percebia o tempo que vivia, que percebia o país, era um historiador, conhecia muito bem a história do país, era um sergiano, era um homem muito dedicado às doutrinas da solidariedade e das causas sociais. E por isso, as suas aulas de História e Filosofia, desde o primeiro ano até ao último ano da minha formação, tiveram uma influência muito grande na percepção da realidade do mundo e do tempo. O Mário Pregosa, que é mais novo do que eu, reconhece também isso. Aliás, estava-me a dizer que esteve ontem no jantar de antigos alunos do colégio. No almoço. Precisamente porque todos nós ficámos muito tributários, muito devedores ao que foi o papel fundamental que o Dr. Perpétua exerceu na formação de várias gerações de portumosenses e, em particular, naqueles anos de chumbo, que eram os anos 60, anos, paradoxalmente também, muito interessantes do ponto de vista social em Porto Mós, porque a sociedade portumosense nessa altura era uma sociedade muito equilibrada socialmente. Todos convivíamos com todos, não havia praticamente discriminações sociais nenhumas, não havia ninguém que não tivesse acesso aos mesmos círculos. Era uma sociedade feliz. Os anos 60 em Porto Mós, estou a ver ali pessoas que viveram muito esse ano, mas em Porto Mós mesmo, na vila, vivia-se com uma grande generosidade, uma grande entreajuda, uma harmonia muito grande, e por isso tenho anos de memória muito felizes desse tempo de Porto Mós.
Depois, como tudo o que aconteceu no país e no mundo, as formações sociais vão se dinamizando de forma completamente diferenciada, de região para região, país para país, e hoje seguramente Portimós é uma sociedade com uma textura e com um tecido social bem diferente do que era nesse tempo. Ainda neste contexto, e interrompi um pouco, ainda há pouco, eu gostava que nos falasse um pouco do seu pai, do Fernando Amado, e do seu tio, pela importância que tiveram em termos culturais em Portugal. Eram pessoas com talento, o seu pai dizia muito bem, declamava muito bem, um excelente ator de teatro, o seu tio tinha uma voz poderosíssima, um homem que cantava muito bem, e eu gostava que nos retratasse o que eram estas duas pessoas, até como seres humanos e como família. Uma das coisas pelas quais eu aceitei logo quando tu me convidaste a estar aqui foi justamente a memória desse tempo, porque nesse tempo vivia-se assim, vivia-se muito nas festas e nos bairros, o pequeno conjunto, o António Graxá, tanta vez que eu ouvi o Manel Graxá, o irmão do António, tocar concertina e animar tantos bailes aí pela Vila Fora, mas vivia-se muito deste tipo de sociabilidade que entretanto se perdeu com a televisão e com a individualização familiar que entretanto o desenvolvimento da economia propiciou, e vivia-se muito à volta das pequenas organizações comunitárias como esta que vocês hoje aqui protagonizam, animava relações sociais de grande solidariedade, de grande amizade e de grande generosidade. O meu pai fazia parte desse grupo. Está aqui o Arménio Marcos, o saudoso Arménio Marcos, que foi durante muitos anos um grande animador da vida institucional do teatro e da música em Portimós. E o meu tio, o meu pai era muito preguiçoso e não tinha talento nenhum, e o meu pai tinha uma paixão enorme pelo palco. Gostava muito dos holofotes, gostava de exibir. E o meu tio era exatamente o contrário, era um homem reservado, muito tímido, mas curiosamente Deus deu talento ao meu tio, que tinha horror a um holofote, e o meu pai não tinha jeitinho nenhum para cantar, não tinha voz nenhuma. Mas então, dizia muito bem. O meu pai descobriu que a única maneira de subir ao palco era para declamar poemas. E então era um grande declamador, acabou por se afirmar como um grande declamador. E declamava a poesia do Fernando Pessoa também. Seguia muito a agenda do Vilaré, não era o Carlos, era muito a agenda do Vilaré, do João Vilaré, o meu pai. O que era possível também na altura, não é? Era. Lembro-me sempre de ouvir uma vez uma cena dramática, já agora conto uma cena dramática em casa do meu pai, quando o Benfica perdeu a final com o Milão. O meu pai era um otimista nato e acreditava sempre que ganhávamos sempre. Chegava a estar com ele. Ganhávamos, quer dizer que o doutor continua a ser Benfica. Pronto. E é com o meu pai ao futebol, e o meu pai achava a 5 minutos do fim a perder 3-0 que ainda íamos ganhar. E sempre convicto que ia ganhar. E então, organizou, quando nós fomos à final do Inter de Milão, o Benfica organizou uma pequena festa lá em casa dos fanáticos do Benfica. E então, perdemos, mas a festa fez-se na mesma, só que mudaram-se todos, mudaram-se muito. E eu lembro do meu pai que declamava o poema do João Vilaré, ele e o Artur Vieira, que se lembra desta cena com certeza. Ele declamava um poema do João Vilaré, que tinha uma fase, o poema tinha uma fase muito ritmada, que era muito dramática, e em que eu lembro dessa expressão, porque fiquei tão impressionado, era... puxa a navalha, canalha, não há quem te valha, que hás de morrer. Sangue e gritos na viela. É o Fafá. E de repente houve-se um grito. Então era o nosso amigo Manecas que espetou uma faca e fez um golpe entusiasmado com a bebedeira, com a derrota do Benfica.
e entusiasmado com o poema, espetou uma faca e ficou a sagrar. Eu era miúdo e fiquei com esta cena gravada pelo dramatismo que envolveu e nunca esqueci até hoje. Bem, mas em termos de talentos, além da política, sabemos ter outros, nomeadamente futebolísticos, já que houve uma altura em que quase se assumia como que o Rui Costa, da equipa da Associação Desportiva Portuguesense, aliás, foi capitão, e também penso que continua com algum apetite pela escultura. Quer partilhar isso connosco e a importância que isto tem ou teve na sua vida? Eu joguei futebol federado aqui no Portuguesense, tenho aqui muitos colegas meus que jogaram futebol comigo. Tu jogaste comigo, acho que eu mesmo. Não vou acompanhar a ação. Mas eu tinha alguma habilidade, mas era muito fraco fisicamente. Eu lembro-me de jogar no meio campo, mas colocava-me sempre numa posição onde, sobretudo, a bola pontapeada pelo guarda-redes não me caísse na cabeça. E, portanto, eu estudava sempre a posição melhor para estar para aquela bola cheia de saibro que vinha pelo ar e quando nos batia na cabeça nos deixava atordoados para o resto do jogo. Nunca fui um grande jogador, mas gostava imenso de jogar futebol. Joguei muito com o Pedro e com os nossos amigos então desse tempo. E agora tenho outros talentos, de facto, talentos, enfim. Além da política, mas a escultura continua a ser. Sim. Gosto muito de trabalhar pedra e de fazer escultura em pedra. E nunca pensou em expor aqui em Porto Mós? Eventualmente. Vou fazer uma exposição grande antes do final do ano, ou no princípio do próximo ano, e depois verei se poderei fazer uma exposição aqui também. Tenho muito trabalho feito em pedra que trouxe aí do mundo todo, de modo que tenho um hobby, um passatempo bem agradável. Bem, entretanto, deixamos esta primeira fase e passamos à segunda. É preciso ar. Por favor, autocarro. E vai para Lisboa, para a Universidade. Quero traçar-nos também aqui um perfil do que era na altura o acesso ao ensino superior que tínhamos no nosso país. Acho que é importante nós passarmos. Uma fase, nos anos 60, a sociedade portuguesa conheceu um grande processo de democratização, na fase final dos anos 60, no acesso ao ensino. E praticamente muitas famílias que não tinham tido durante gerações a possibilidade de mandar os filhos estudar, mandaram os filhos estudar nessa época e devemos, sem dúvida, a essas reformas feitas no final dos anos 60, mas sobretudo até no início dos anos 70, com o ministro Veiga Simão na altura, um grande processo de democratização do acesso ao ensino e, designadamente, também ao ensino superior. E, portanto, eu fiz parte de uma família de gente da pequena burguesia, como se dizia na altura. O meu pai era funcionário público, depois foi trabalhar para o setor privado como gerente de empresa, era uma pessoa dotada de algumas capacidades nesse domínio da gestão de empresas e por isso afirmou-se rapidamente e teve a possibilidade de me mandar estudar para Lisboa. Eu fui estudar para Lisboa ainda com 16 anos, quando acabei o 7º ano e fiz aquilo que a maior parte dos meus colegas da minha geração fizeram. Quase todos foram para a medicina, os meus colegas mais próximos, e eu acabei por ir para a gestão, para a economia, fazendo aquilo que normalmente os filhos indecisos fazem quando os pais querem prolongar na vida dos filhos a vida que não tiveram. O meu pai era gestor de empresa, gostaria de ter um filho economista e apanhou-me na minha indecisão. Eu não gostava de medicina na altura, depois arrependi-me mais tarde, mas acabei por ir fazer economia. Mas essa geração aqui em Porto Mós foi o resultado do importante trabalho que o Dr. Perpétua fez no colégio em Porto Mós, desde logo criando o colégio aqui. Se não tivesse aqui criado o colégio, provavelmente muitos de nós não teriam tido a facilidade de acesso ao ensino como tivemos. E depois beneficiámos dessa circunstância, de ele ser um homem muito disciplinador, autoritário mesmo, mas um pedagogo exigente, que fez com que todos nós, praticamente, tivéssemos tido possibilidade de estudar na universidade. O acesso à universidade era muito exigente, os exames de entrada na universidade eram difíceis, mas o facto do colégio em Porto Mós ter
uma metodologia de ensino muito exigente e rigorosa, fazia com que todos nós estivéssemos bem preparados e tivéssemos sido capazes, praticamente todos, de entrar na universidade. O que parece não acontece hoje, não é? Hoje é diferente, porque, como sabemos, houve também uma fase de grande degradação do sistema de ensino. Logo a seguir ao 25 de Abril, houve mais democratização no acesso, sem dúvida, mas houve também um processo de degradação da qualidade do ensino e acabámos todos por hoje estar também a pagar o efeito dessa indisciplina generalizada que o sistema de ensino conheceu durante pelo menos 2 décadas. Mas essa situação passou e creio que há hoje uma consciência das dificuldades que temos no contexto internacional e europeu, e as exigências do sistema de ensino vão sendo cada vez maiores também. Exato. Entretanto, perdeu o seu pai, que deve, em final de curso, penso eu, não é? Que trouxe problemas difíceis, com certeza, até porque ficou com 2 irmãos mais novos. E penso que aqui, de facto, há a sua mãe que assume aqui um papel extremamente importante ao agarrar o barco. Sim. Não é? Sim, é o papel das mães, não é? As mães nunca largam o barco. E, entretanto, voltou a Porto Mós, já formado? Eu vim para Porto Mós quando o meu pai faleceu, vim fazer companhia à minha mãe e aos meus irmãos. E, entretanto, vai dar aulas. Estive a dar aulas no colégio, que então já era da escola pública. Exatamente. E tem a noção que marcou alunos que passaram pelas suas mãos e que... Não tanto, eu estava... Não, quer dizer, é que nós temos os ouvidos abertos, não é? E ouvimos... Não, acho que há antigos alunos meus, alguns que provavelmente já estão aqui, mas era na altura em que um professor não era verdadeiramente um professor, era um professor de circunstância. E nós, durante muitos anos, tivemos as escolas cheias de professores que eram professores porque tinham que ganhar a vida, tinham acesso rápido ao ensino, porque como se estava a alargar a base de acesso ao ensino, eram necessários cada vez mais professores e por isso iam praticamente a todos os cursos e recrutavam professores. O professor é uma função muito exigente, é uma carreira que exige uma vocação e uma dedicação constantes e definitivas. Eu nunca estive no ensino com o sentido de estar no ensino definitivamente, portanto, admito que aqui e ali essa vocação não tenha sido marcante na relação com os meus alunos de então, precisamente porque tinha também sempre a noção de que estava no ensino de passagem. É por isso que é muito bom que o sistema de ensino estabilize definitivamente a relação do corpo docente com os alunos, porque só quem tem uma grande motivação e convicção para estar no ensino é que pode transmitir com qualidade e com rigor e disciplina o saber e o conhecimento para as gerações que estão em formação. Por isso não acredito que tenha marcado muita gente. Agora era simpático e era brincalhão e não competente, ficava muito na base dos competente. Isso eu sempre fui. Eu sempre procurei fazer as coisas com competência. Acho que sempre fui exigente comigo próprio e portanto não... E é aqui também que abre um ciclo na sua vida, já que é aqui que conhece a doutora Marta, não é? É verdade. Uma madeirense que é escutada aqui. Foi aqui que mudei a minha vida também, porque conhecendo-a ela acabei por rapidamente encontrar um bom pretexto para ir para outros... E o doutor não me vai levar a mal, fui para a Madeira. Que eu digo aqui uma coisa, eu por acaso no dia que o doutor Luís Amado conheceu... O Luís Amado conheceu a doutora Marta, por acaso estivemos à noite a conversar e até jantámos os dois. Batatas cozidas com a pele e bacalhau. E o doutor Luís Amado estava de facto transtornado, porque de facto a doutora Marta era uma mulher elegante, uma mulher bela e conquistou o seu coração, não é? E levou-o daqui para a Madeira. Sim, e a sua relação com o Alberto João? É uma relação simpática, mas apenas isso. É. Sabe que eu renunciei ao mandato em direto pela televisão da Madeira, dizendo ao Alberto João ao Dr. Alberto João, dizendo-lhe em público, perante a televisão, num debate em direto, que renunciava ao mandato porque tinha a convicção de que eu estar ali ou não estar, durante os próximos 25 anos a Madeira será apenas isto e nada mais do que isto.
e não me enganei muito, de facto, ele, mesmo assim, já lá está há 32 ou 33 anos. Não, é uma personalidade muito controversa, como nós sabemos, que do ponto de vista político interpretou bem a oportunidade histórica que teve de mudar a face da Madeira, e mudou a face da Madeira, fez grandes investimentos e com o recurso a fundos que teve a oportunidade de ter acesso, mudou completamente a paisagem da Madeira e por isso beneficiou disso. Hoje em dia temos todos que perceber que esse ciclo da vida pública acabou, que não há forma de continuar a estabelecer uma relação com os eleitores em que se fazem promessas de obra que depois se faz, com o recurso da dívida que depois se tem que pagar. No caso do Dr. Alberto João, ele durante muito tempo negociava sempre a dívida com o futuro governo. O único problema neste momento é que não há condições para qualquer negociação com o futuro governo, por isso entrou numa fase completamente diferente. A minha relação pessoal com ele foi sempre boa e mantenho essa boa relação pessoal. Do ponto de vista político, a opção que tomei ajuda a manter uma boa relação pessoal, porque por isso simplesmente ele fez o seu percurso político na Madeira, eu por isso simplesmente decidi fazer o percurso político fora da Madeira. Muito bem, e nós vamos fazer aqui um virado de página neste Banda Anima e vamos ali passar à música e vamos ficar com a nossa banda residente, com o nosso cantor residente, que é o Rui Silva, que nos vai cantar um tema que ele fez questão de preparar hoje em função do nosso convidado. E de maneira que eu convidava o Rui Silva a dizer o que é que vai cantar e o porquê da escolha deste tema. Primeiro que tudo, boa tarde a toda a gente. Boa tarde ao nosso entrevistado, grande amigo, Luís Amado. Eu escolhi um tema, portanto, quando soube que era o nosso ex-ministro dos Estrangeiros que ia ser o entrevistado, escolhi um tema global, um tema que falasse em algo que nos fizesse refletir. Por isso mesmo, escolhi um hino que penso eu que foi talvez daqueles hinos que mais marcou todo o mundo. É um hino, não sei se dos anos 70, 80, mas que ainda hoje faz eco em todo o mundo. Este hino é um hino ligado a algo que está um pouco desusado, um pouco fora daquilo que devia ser a nossa vida social, que é o humanismo. Portanto, é um hino que fala em humanismo e que tem, na verdade, o papel, deve ter esse papel de repensarmos da grande crise que está a passar no mundo hoje. Não somos nós que sentimos em Portugal só, mas em todo o mundo, na Europa, na América, em todo o mundo se sente, na verdade, este problema, que é um problema global, que é difícil de explicar. Há algumas explicações, há algumas teorias, nós estamos aqui para explicar isso, mas o importante, na verdade, é refletir sobre esta falta de humanismo que nos dias de hoje se está a notar e que nos leva muitas vezes a carências de pobreza e não só. É só isto. Portanto, é um hino à pobreza, We Are the World, que eu gostava de cantassem todos connosco. There are people dying.
Isto é o fruto de trabalho, algum talento e também de alguns raios, de algumas chatices, de algumas discussões. Mas pronto. Então e esse jingle? Vamos ao jingle? Ao pequenino, vai João. Agora? Então o Rui acabou. Muito bem. Bem, voltamos aqui à conversa. Afinal, não queria cantar, mas acabou por cantar. É, sim. Não é? Há temas que agarram-nos, não é? Agarram-nos. Bem, então, portanto, entramos numa outra fase da sua vida, é quando
desempenha, digamos, as suas primeiras funções como governante e, curiosamente, vai para o Ministério da Administração Interna. E depois eu penso que nos primeiros tempos em que ficou responsável pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, acabou por ser confrontado com situações sensivelmente iguais às que tinha vivido quando resolveu passear aí por essa Europa fora, onde se calhar entrou onde não devia aqui, quer dizer, entrar em países que não mantinham relações diplomáticas com Portugal. Isto criou-lhe alguns problemas lá e depois criou-lhe aqui alguns problemas enquanto governante para gerir algumas situações. E eu estou-me a lembrar, não devo estar enganado, relativamente àquela altura em que entraram muitos angolistas dos países de leste no nosso país e que depois acabaram por representar a nossa seleção nacional. E penso que depois teve ali um presidente da Federação do Handball que era uma pessoa, o Luís Santos, uma pessoa extremamente exigente, e de maneira que eu penso que nessa altura teve alguns problemas, certo? O CEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, é sempre um serviço com problema. E tivemos, como tem sempre, a pressão nas fronteiras e a pressão da imigração faz com que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras tenha que ser gerido com muito bom senso, porque nós não nos podemos esquecer de uma coisa: nós temos 5 milhões de portugueses que emigraram e temos imigrantes portugueses em toda a parte do mundo. Portanto, não podemos adotar políticas na fronteira que de alguma forma possam também servir de exemplo para aquilo que criticamos noutras políticas em relação a portugueses que também saem. Portanto, um país que tem uma tradição migratória como a nossa é um país que exige necessariamente muito cuidado na gestão da política de fronteiras. Eu tive a tutela desse serviço durante algum tempo, durante 2 anos, mas não tive verdadeiramente muita chatice. Lembro-me que o que deu mais dificuldade foi a primeira operação de regularização, de imigrantes ilegais, que eram bastantes ainda, cerca de 30 mil que foram regularizados, e gerir essa situação foi o trabalho mais difícil que tive. Mas fora isso, fora dos problemas comuns, não foi um serviço que me criasse grandes problemas. Gostei de estar na administração interna. O Ministério do Interior, como o Ministério da Defesa, como o Ministério dos Negócios Estrangeiros, são os ministérios em que as funções do Estado são perceptíveis e em que se tem a noção do que é o Estado. Há muitos governantes que estão muitos anos no governo, mas estando em pastas que não são as chamadas pastas de soberania, onde não se lida com a autoridade e com a força e o poder do Estado, acaba por não ter bem a noção do que é o Estado e do que é governar nas funções de soberania. Eu tive esse privilégio, comecei logo as minhas funções como Secretário de Estado Adjunto do Ministério da Administração Interna na altura e, portanto, a relação com o Estado acabou por me facilitar mais. Quando fui convidado para Ministro da Defesa, para mim já era relativamente fácil assumir essa pasta, e quando fui convidado depois para Ministro dos Negócios Estrangeiros também já era fácil, porque as funções de Ministro do Interior, as funções de Ministro da Administração Interna, por exemplo, no contexto de crise e de dificuldade como aquele que estamos a viver, é sempre uma pasta muito exigente e muito difícil. Dr. Luís Amado, uma pessoa como o Dr. Luís Amado, que desempenhou estas funções e que andou pelos meandros do poder, é evidente, com certeza, como nos outros setores da vida, encontrar-se-ão pessoas mais qualificadas, menos qualificadas, pessoas mais bem formadas, pessoas menos bem formadas. Quero-nos destacar, porque eu penso que isso é extremamente interessante, algumas pessoas que de facto tivessem marcado ao nível mundial ao longo destes anos nos contactos que foi estabelecendo aí por esse mundo fora. Bom, eu tive o privilégio de conhecer e até de ser amigo de algumas personalidades que são personalidades de referência no século que passou e no século que aí está. Sem dúvida, eu conheci o Nelson Mandela, por exemplo, quando ele teve a primeira vitória do ANC em 1995, e fiquei muito impressionado com o primeiro contacto que tive com o Nelson Mandela. Mais tarde tive a oportunidade de conversar várias vezes com ele.
visitei-o ainda recentemente, há 2 anos, já na fase final do meu mandato, e é sem dúvida uma daquelas personalidades que nos inspira pela vida fora, pela autoridade, pela imagem majestática que projeta, com uma simplicidade e com uma naturalidade absolutamente impressionantes. São daquelas figuras que falamos com elas uma vez e nunca mais nos esquecemos. Impressionou muito o Presidente Lula, de quem, aliás, fiquei amigo, ainda recentemente veio a Lisboa e tive a oportunidade de estar com ele, e penso manter, aliás, uma relação de amizade com ele pela vida fora. O Lula impressionou mais porque, já disse isso um dia destes numa entrevista pública, porque normalmente as pessoas que são pobres escondem a pobreza quando têm poder, quando têm mais riqueza. Em funções públicas não se usa a pobreza como um método ou como uma atitude de vida. E o Lula foi o único político que eu conheço que usou a sua experiência de homem pobre para construir uma política com uma atitude e um método político que aproveitava muito dessa experiência de homem pobre. Ao contrário de muitas experiências que nós temos, de pessoas que vieram do nada e que subiram na vida e que se afirmaram como homens de poder e de influência, mas que não fazem referência à sua pobreza, o Lula fazia exatamente o contrário. Usava a sua experiência de pobreza para combater politicamente e para reformar e para mudar as condições de vida dos brasileiros. Nunca me esqueço que uma vez ali num jantar privado com o Primeiro-Ministro Sócrates de então, ele, eu e mais o embaixador, 2 ou 3 pessoas, era um jantar muito pouca gente, ele ter dito uma coisa que me impressionou e que creio que já contei a alguns amigos que estão aqui da sala. Ele virou-se para o Primeiro-Ministro Sócrates e disse: Sócrates, sabes porque é que vocês não compreendem a minha popularidade no Brasil? É porque vocês nunca foram pobres. Não há nenhum político na Europa que tenha sido pobre como eu fui pobre. Passar fome. Minha mãe não tinha dinheiro para comprar comida. Eu sei o que é a fome. E ele disse uma coisa que é o programa político, com uma simplicidade extraordinária. Ele disse depois: sabes, se vocês percebessem como é tão fácil fazer um pobre feliz, vocês tinham outra atitude perante a pobreza. E depois explicou-me: sabes, por exemplo, o cabaz. Uma das coisas de grande sucesso e de grande popularidade do Lula, sobretudo nas regiões de pobreza do Nordeste, foi o cabaz mensal, de bens de primeira necessidade que metem num cabaz e que oferecem às famílias, para que as famílias tenham um mínimo de condições alimentares. E o Lula dizia: sabes que a ideia do cabaz, sabes como foi? É uma vez pelo Natal, o meu pai apareceu lá com um cabaz que um senhor lhe tinha oferecido, com arroz, com feijão, e eu nunca mais me esqueci que foi o Natal mais feliz da minha vida. E quando fui para o poder, lembrei: cada família devia ter um cabaz daqueles. As famílias pobres deviam ter todos os meses um cabaz com bens de primeira necessidade. E assim inventaram o cabaz, a cesta básica. E isso impressionou-me porque era um político de uma autenticidade, de uma simplicidade, de uma frontalidade, com uma intuição extraordinária, que fez, no fundo, toda a sua carreira no mundo sindical, mas que depois, no acesso ao poder, impressionava justamente pela sua forte convicção política, mas também pela sua simplicidade e pela identidade fortíssima que tinha. Nunca rejeitou a sua identidade. E lembro, por exemplo, de estar com o Presidente Bush em Nova Iorque, em Washington, quando em visita oficial lá estivemos com ele, e perceber de famílias políticas e ideológicas totalmente opostas a admiração enorme que o Presidente Bush tinha pelo Lula, dizendo mesmo na altura que era
o político mais extraordinário do nosso tempo é o Presidente Lula. Isto vindo de um conservador republicano americano para um brasileiro não deixa de ser revelador da força que o Presidente Lula e da força da sua imagem política como homem político. E o que é que tudo isto acabou por refletir no homem Luís Amado? Todas estas experiências vividas nos últimos 20 anos. Eu fui um privilegiado nesta minha vida, tenho sido um privilegiado, porque apesar de ter tido as minhas dificuldades e os meus problemas, como todos temos, mas tive o privilégio justamente de ter a sorte de desempenhar funções que me propiciaram uma carreira extraordinária de conhecimentos, de emoções, de vivências, de experiência e de saber que fui acumulando ao longo destes últimos 25 anos de vida pública. Estive 13 anos e meio no governo, estive outro tanto tempo na oposição, na Assembleia Regional, depois na Assembleia da República. Conheço pessoas em todo o mundo, tenho amigos em todo o mundo, mas sinto-me bem convosco E já agora, por acaso já informou o Miguel Sousa Tavares de onde é que era natural? Ele baralha, não é? Sim. Sim, parece que sim. Mas já o informou que era de Porto Moro? Não tenho cruzado com. Bem, há quem diga que quando não se encontram respostas para os nossos problemas, os poetas dão-nos a solução. E eu perguntava-lhe se tem alguns poetas ou escritores como conselheiros e quais. O poeta de referência da minha vida é o Fernando Pessoa, porque eu sou muito pessoano na minha vida, tenho também muitas facetas, tenho muitos heterónimos e tenho também o meu lado obscuro e clandestino, como todos temos de uma forma ou de outra, e sempre me revi muito na obra de Pessoa, naturalmente um fascínio grande por Camões, porque vivi Camões, percorrendo os caminhos de Camões, sobretudo no Oriente, para lá do Golfo Pérsico. É impressionante a imagem que Portugal tem nesse espaço geográfico, a maneira como somos respeitados historicamente, como potência histórica, a memória de 5 séculos que subsiste em toda aquela região e sempre a presença de Camões, que foi o poeta que nos levou para esse espaço muito cedo. Nós estudávamos os Lusíadas muito novos, não é? No antigo quinto ano, fazíamos essa aprendizagem. E por isso sempre, sobretudo num mundo que conhece hoje a experiência da globalização, com tantos aspectos traumáticos e difíceis, mas antes desta globalização nós fomos os primeiros europeus a realizá-la. E essa é, aliás, a grande riqueza que o país tem e que não tem sabido aproveitar. Está nessa história, nessa ligação histórica com o mundo, nessa primeira aventura globalizadora que a Europa realizou, e realizou primeiro através dos portugueses, só depois os outros povos, os ingleses, os holandeses, nos seguiram a pegada, mas foi Camões, sem dúvida, o grande intérprete da extraordinária aventura que os portugueses no século XV e no século XVI realizaram, e que é uma referência pioneira e que cada português, cada jovem português devia saber assumir como sua, porque é a maior riqueza que nós temos. Nós não temos recursos naturais, nós não temos outra riqueza que não seja a riqueza da nossa história e do que foi a nossa aventura extraordinária, essa gesta Estamos aqui com um problema de ordem técnica que está em vias de resolução, para aí estar. Já está? Sim. Já está respondido. Bem, estamos mesmo a entrar na reta final da nossa conversa. Eu tenho estado extremamente preocupado a olhar aqui para o horário, porque o Dr. Luís Amado tem um compromisso em Lisboa e de maneira que tivemos que abreviar um pouco a nossa conversa. E eu só lhe punha mais 2 questões finais. Este espetáculo, esta iniciativa,
é da banda recreativa portuguesense. Eu gostava que nos deixasse aqui qual é a imagem que tem desta instituição que é a mais velha do Conselho e o que é que aconselhava que a banda fizesse para se ultrapassar, digamos, ou mandar cá para fora, para chegar mais às pessoas. Eu não tenho conselhos nenhums, não sou do setor, me faltava estar a dar conselhos agora à banda. A banda tem 204 anos, tanto quanto eu sei. É uma instituição de referência em Porto Mós, sempre de menino vi a banda, muitos dos nossos amigos passaram pela banda e continuam a passar pela banda. Acho é que todas as instituições hoje têm que ser muito acarinhadas e muito estipuladas pelo poder civil, pelos poderes públicos, mas também pelos cidadãos, de forma desinteressada, porque nós precisamos de garantir coesão social, solidariedade entre as pessoas, ajuda entre as pessoas, fora do espaço estrito da família. E fora do espaço estrito da família são as instituições da sociedade civil que se organizam, cidadãos que se organizam entre si e que dão um pouco do seu trabalho, do seu talento e da sua experiência à coletividade, que permitem garantir que valores de coesão, de solidariedade social estejam vivos num mundo cada vez mais competitivo, cada vez mais exigente, em que as pessoas tendem naturalmente a isolar-se em função da sua própria realidade e a resolver os seus problemas por si próprios. Mas estamos num tempo, como dizia, que é preciso dar muita atenção face às pulsões e às dificuldades que as sociedades modernas hoje conhecem. Precisamos dar muito atenção a esse espaço de convívio, de diálogo, de troca de ideias, de concertação entre as pessoas e de afetos que se geram nesse espaço de convivência rotinada ao longo de semanas, de meses, de anos. É nesses espaços que muitos desses valores se afirmam e se projetam. E por isso, instituições com a idade da banda Porto Mós são instituições de referência que têm que ser acarinhadas, como disse, não apenas pelos poderes públicos, mas também pelos cidadãos, individualmente. Aliás, foi essa a razão pela qual eu fiz questão de estar aqui hoje contigo e convosco, precisamente porque sinto o dever de partilhar também esse espaço de convívio e de solidariedade e de entreajuda que as instituições de natureza como a da banda exigem. Muito bem. E para uma resposta rápida, li alguns que quando se entra na vida política, os amigos são os primeiros a afastarem-se. Será que isto se aplica ao Luís Amado? Não, nós afastamos às vezes dos amigos, é verdade. São os amigos que se afastam. Mas não é bem assim. Não, eu mantenho os mesmos amigos. Aliás, também estou aqui por isso, porque convivi pouco contigo, com muitos dos amigos que aqui estão, por força da natureza da vida que assumimos, mas a amizade que fica do tempo de infância é que se prolonga pela vida fora. Isso eu tenho experimentado e sei que é assim. Pedro, estamos meses e às vezes longos meses sem nos ver, mas somos amigos de infância, somos aquele grupo muito restrito que preservou a sua amizade e tenho aqui tantos amigos na sala. Agora, eu também saio da vida pública tranquilo pelo seguinte: eu tive 13 anos no governo, não podem acusar de ter favorecido um amigo ou um familiar. Isso, às vezes, afasta amigos, porque é difícil também, às vezes, os amigos perceberem que nós não podemos colocar os interesses pessoais à frente de interesses públicos. Mas eu não tenho nenhuma razão de queixa. Os meus amigos, que eram meus amigos, continuam a ser meus amigos. Bom, e com esta resposta quase que desarmou a última questão que eu tinha para pôr. É que depois de algum espaço ou de tempo de hibernação, a verdade é que o Dr. Luís Amado, pronto, há, sei lá, umas semanas atrás, começou a dar sinais de prova de vida. E, portanto, a questão que eu tinha para lhe pôr, e espero que não me leve a mal, é se eventualmente vamos ter uma pessoa de Porto Mós candidata a Belém. Isto é muito frontal.
Não, está fora de questão isso. Não. Ouço gente falar disso, mas isso está fora de questão. Está fora de questão porque as pessoas, olha, voltando a Fernando Pessoa e a Bernardo Soares, a um dos seus heterónimos, serei o que quiser, mas terei que querer aquilo que for. Essa é uma máxima da minha vida que continuo a respeitar e que respeitarei até ao fim da vida. Eu não quero, de forma alguma, fazer mais nada na atividade pública. Agora, como cidadão, sim, tenho participado ultimamente, porque acho que o país está numa situação gravíssima e a atividade política não pode ser deixada aos partidos. Eu conheço bem os partidos, eu ando há muito ano na vida política. Os partidos são instituições indispensáveis numa democracia, mas os partidos são máquinas de poder, que têm por objetivo a conquista do poder. E há momentos em que os interesses do país estão acima dos interesses dos partidos e dos interesses do poder imediato deste ou daquele grupo social ou político. E foi nessa perspectiva, aliás, que eu mais ultimamente tenho feito esta ou aquela intervenção pública. Eu recuso praticamente entrevistas todas as semanas, mas aqui e ali tenho dado algumas entrevistas apenas porque sinto que sou uma pessoa ainda ouvida. Acho que saí do governo com esse capital de crédito que faz com que muita gente, mesmo na rua, me interpela, e sinto que sou ouvido e sinto que tenho a obrigação ainda de transmitir uma visão que tenho para o país e para os problemas do país, porque sinto que o que se passa é muito grave. O que se passa em Portugal depende muito, mas ainda temos consenso, do que se passa na Europa e no mundo, e nem toda a gente percebe bem o que se está a passar. E, portanto, de vez em quando eu tenho o direito, e mais do que isso, tenho a obrigação, sinto a obrigação de intervir publicamente e de exprimir algumas mensagens, mas sem nenhuma motivação, e muito menos com a motivação que está subjacente à provocação final deste... Não é uma provocação. Conversa tão... Eu fiquei contente por saber que não sou a única pessoa que pensou nisso, não é? Sim, mas é uma provocação. É uma provocação. Bem, com esta provocação vamos chegar ao fim. Eu cumpri rigorosamente aquilo que me tinha comprometido, com um profundo agradecimento ao Dr. Luís Amado. E agora vou deixar para o Presidente da Direção, o Sr. Carlos Molheno, que faça as honras da casa. Portanto, acompanhamos o nosso convidado. Não sei se quer dirigir algumas palavras de agradecimento, que é para, entretanto, virarmos mais uma página neste primeiro Banda Anima, 16 de outubro, a primeira edição. Bem, e assim sendo, cabe agradecer em meu nome pessoal e em nome da Banda Recreativa Portuguesense, agradecer ao Dr. Luís Amado o convite que aceitou e a disponibilidade de estar aqui connosco para partilharmos este momento que foi tão agradável, e assim como as palavras encorajadoras que aqui nos deixou. Portanto, peço muito grato por isso e já agora uma boa viagem também. Obrigado. Sei que Bem, vamos entrar na reta final deste primeiro Banda Anima e, como eu vos dizia há pouco na apresentação, vamos ter aqui uma voz muito interessante e eu garanto-vos uma coisa. Se vocês não concordarem com aquilo que eu estou a dizer, nós, no final do espetáculo, devolvemos a importância do bilhete. Está bem? Eu vou chamar aqui a Daniela Vala. Ela está um bocadinho nervosa, temos que criar todo o ambiente para que ela se sinta absolutamente tranquila. Porque eu prometi-lhe uma coisa, eu disse-lhe assim, não tenhas medo porque todas as pessoas que se vão sentar ali à tua frente estão ali para te ajudar. E eu faço um escudo de proteção. Se alguém quiser agredir-te,
tem que me agredir a mim primeiro. E de maneira que a Daniela Vala é uma jovem daqui da Ribeira de Baixo, que eu, aqui há uns meses atrás, tive o privilégio de ouvir acidentalmente, numa audição da Escola de Música da Banda Recreativa Portimonense, e de maneira que estávamos e entretanto estava o mestre da banda também, ela começou a cantar, isto foi tiro e queda. Olhámos imediatamente um para o outro, com quem está aqui gente com talento. E de maneira que é isso que a Daniela vai aqui provar. Eu sei que ela está com alguns problemas de voz, mas isto vai ser perfeitamente ultrapassado. Depois de ela cantar, eu vou ter uma pequenina conversa com ela. Está bem? Está? Estás tranquila? Não é? Então vamos embora. Um, dois, correu bem? Mais ou menos. Mais ou menos? Não, correu bem, as pessoas gostaram de te ouvir, tu afinal não tiveste problema nenhum de garganta. Olha, diz-me cá uma coisa, tu, pronto, andaste na escola de música da Banda Recreativa Portimonense a aprender viola, certo? Certo? Sim. Aprendeste solfejo também? Certo? Sim. Sim? Não. Solfejo não. Pronto, aprendeste a tocar viola. Sim. Tanto quanto eu sei, este ano não vais
Não vais continuar. Não, este ano. Não te vou perguntar o porquê. É não complicado. É complicado, pronto. Mas de qualquer das formas, o que é que tu achas desta experiência? Esta experiência hoje vivida foi diferente das experiências que tu tens tido antes desta vez, não é? Sim, foi diferente. Eu não estava habituada a palco, não tenho experiência nenhuma de palco, como viram. E não estavas habituado a ter assim 5 músicos? Não. Não estava. Portanto, Primeira vez. ficaste fã. Tu gostaste. Gostei. É positivo. Portanto, um dia destes estás na disposição de voltar outra vez. Logo se vê. Logo se vê. Pronto, e palmas para a Diana, que de facto se portou muitíssimo bem. Bem, e nós agora vamos passar, porque o nosso alinhamento teve que ser todo alterado por causa exatamente do Dr. Luís Amado. Porque o Dr. Luís Amado, o que estava combinado em princípio, era de ele estar connosco 1h30. Mas depois, durante a semana, telefonou que não podia ser e já era só 1h15. E hoje pela manhã telefonou a dizer, epá, nem 1h15. Vocês, antes das 5 horas, têm que me libertar, porque ele tem, de facto, ou tinha e tem um compromisso em Lisboa. De maneira que, em função disso, tivemos que alterar aqui e ficámos com a animação para esta parte final do Banda Anima, quando era para irmos intercalando as atuações musicais com a conversa que tínhamos ali com o Dr. Luís Amado. E de maneira que nós agora vamos ter aqui duas representantes, mais precisamente, da Escola de Música da Banda Recreativa Portuguesense. Da circunstância, são duas moças que já tocam na banda. É a Daniela Silva e a Beatriz Fonseca. E de maneira que, dentro deste contexto que nós entendemos que é importante e fundamental proporcionar a esta gente a possibilidade de irem tocando e de irem enfrentando o público, é nesse contexto que vamos procurar em todas as edições do Banda Anima que tenhamos sempre elementos da escola de música ou elementos da banda em terceto, em quarteto, em duo. É uma forma de estimularmos e ao mesmo tempo também uma forma de darmos a conhecer o trabalho que se vai fazendo na escola de música, que, ao contrário daquilo que pode passar em termos de mensagem, as pessoas que dão aulas na escola de música são duas pessoas credenciadas para tal. E, portanto, oferecem um trabalho de qualidade. E, portanto, é dentro desse contexto que aparece aqui que nós fazemos questão de integrar, portanto, esta juventude também neste espaço. É uma forma de se promover e de dar a conhecer aquilo que vai fazendo. E de maneira que, quando aqui o meu ajudante de campo, o Edgar, já tem tudo preparado, eu chamo a Beatriz e a Daniela. Vamos lá, uma salva de palmas. Agora elas vão se colocar, trazem a pauta, não é? O Rui também dá aqui uma ajudinha. E a Daniela vai-me dizer qual é a primeira peça que vão tocar. Nós vamos tocar o Take 5. E depois vamos seguir por o La Bamba, que é uma música um bocado mais mexida. Com balanço, não é? Sim. Então, vamos ao primeiro tema, tá?
à banda, assim com um grande balanço. Ó Beatriz, assim com essa cara está bem, não é? Já me convences, pá, que vai haver balanço, mas estavas a ficar assim tão triste, vamos lá embora. Vamos pôr essa cara alegre. Foi a participação da Daniela e da Beatriz neste primeiro Banda Anima, neste dia, neste domingo, 16 de outubro. A informação, isto relativamente ao Banda Anima. Agora, relativamente à banda em si, dizer que a banda ontem ainda não está confirmado, mas para lá se encaminha, não é, Sr. Presidente, de irmos participar no encontro de bandas, exatamente na Chamusca, e digamos que é o primeiro passo que damos em intercâmbio, fazermos um intercâmbio para que em abril possamos fazer também um encontro de bandas aqui em Porto de Mós. Entretanto, transmitir-vos que após o concerto do Dia Mundial da Música, imediatamente, sob a direção do mestre Bruno Santos, se começou a preparar o concerto de Natal, certo? É um concerto de Natal que esperamos seja partilhado com mais alguém e, em princípio, será na Igreja de São Pedro, no dia 18 de dezembro, pelas 16 horas. Portanto, uma informação mais precisa do que isto não é possível. E de maneira que dar-vos-emos notícias daquilo que vai acontecendo e daquilo que vamos fazendo e vamos organizando para o estabelecimento daquilo que eu dizia há pouco, estabelecermos aqui uma relação de confiança convosco. É este o objetivo da Banda Recreativa Portimonense. E vamos terminar em festa com o Rui Silva. E o Rui Silva preparou, exatamente para o final, uns temas, não é, Rui? Para pôr toda a gente a dançar, a bater palmas, pelo menos a cantar, e é assim que vamos acabar com muita festa. Foi um prazer estarmos aqui convosco. Acho que passámos todos uma tarde, um bocado de tarde, extremamente agradável, e só temos que vos agradecer por nos terem dado o privilégio de nos vir, ouvir e partilhar isto connosco. E até para o mês que vem, se não for antes. Muito obrigado. Ontem eras a menina mais alegre e mais bonita que eu já conheci. Lançarote no cabelo e um fato amarujo feito de cedim. Fazia das contas de multiplicar e nos fins de contas íamos brincar. Às casinhas, aos comboios, aos polícias de laranja, eu te amava sem saber. Ontem, hoje e amanhã.
lado a lado para viver, ontem, hoje e amanhã. Ontem, hoje e amanhã. Olha lá, vocês conhecem este. Há muito, muito tempo eras tu uma criança que brincavas no balanço e ao piano. Tinhas tranças pretas como quem corria atrás de uma ilusão. Agora é que é, olha estas palmas. Há muito tempo era eu uma criança que te amava eternamente sem saber. Vínhamos da escola e oferecia-te uma flor que tu punhas no cabelo e a sorrir. Olá! Vem viver a vida, amor, e o tempo que passou não volta não. Sonho e o tempo apagou, mas para nós ficou esta canção. 20 anos mais tarde encontrei-te por cá, numa rua da cidade onde morar. E olhamos desesperados e olhamos sorrindo, comecei ao espelho pela manhã. Com dois muito bom, convidei-te para jantar, atrás de ver a minha coleção. Pelo tempo fora, continuámos unidos e cantámos tantas vezes esta canção. Vem viver a vida, amor, não volta não. Quero-nos mais ao fora. Sonhos e o tempo esfumou, mas para nós ficou esta canção e vai subir. Lá, 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 lá. E agora é aquela mais conhecida a ser, aquele tema fez dele aquela grande voz. A música, vá lá! A palavra ter que entrar. Música, eu nasci para a música, para te ver sorrir e a sonhar. E se tu estás com a pressão, tens o bater do meu coração, a minha música. Oi! Recordo-me hoje vagamente de quando era criança, vivia numa vila ali na Bandeja. Tinha uma namorada loira, amigos da escola, sexta-feira santa dia do Bandeja. E o meu pai dizia: filho, quando
para o liceu, comecei a tocar o jazz, a bossa nova, o blues e o rock and roll. O António Marco e o Maricão, os vinhos sentiam os Beatles and the John Bon Jovi, Rolling Stones. E o meu pai dizia, filho, tens que usar gravata, enquanto ninguém vestia junto. De blusão e de blue jeans, de bola cheia de já morria cá dentro do chilho. Nasci pra música, para te ver sorrir e olhar. E se estás com a terra, meu coração, Ora, eu só queria, neste momento, eu peço imensa desculpa, esqueci-me há pouco. É que há aqui uma pessoa que é familiar de um dos músicos e que hoje faz anos. Noemi! Vá, Noemi, crachá! Com um beijinho de parabéns! hoje é dia de festa. Só em nome da banda, já agora se me permitem, dar também um agradecimento de nos darem esta oportunidade de estar aqui, a fazer um trabalho junto da banda e com a malta da banda, que bem merece, bem esforçado, creio eu, apesar de eu não, pessoalmente não ter acompanhado os últimos anos, mas de facto é de salutar, é de apoiar e de pensar bem no futuro, se não pode estar aqui o embrião para criar aqui uma base grande de podermos fazer qualquer coisa de importante na vila, a nível de música, especialmente a nível de escolas de música. Muito obrigado, parabéns à banda e parabéns ao Zeca que imaginou e montou este espetáculo. Uma salva de palmas para ele. Isto é um projeto coletivo, isto é todo, é todo, é todo. Obrigado a todos. Continuação de boa tarde. Como é que se põe assim? Que eu já não me lembro desta máquina.